Olá, síndicos e síndicas deste Brasil! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa Bússola do Síndico, um oferecimento do Síndico Net com a Eletromídia. Me conta, como está sendo essa jornada para você? Muito aprendizado? Um pouco de ansiedade, talvez? Já está conseguindo colocar a mão na massa? Eu espero que sim. O nosso intuito aqui é facilitar ao máximo a sua jornada na gestão condominial e tornar essa trilha mais leve para que você nunca perca de vista uma das principais razões que leva as pessoas a se tornarem síndicas: transformar o condomínio no melhor lugar para se viver. E para esse desafio, conte sempre com o Síndico Net e a Eletromídia como seus parceiros nessa caminhada. E o tema do episódio de hoje foi uma daquelas viradas de chave na gestão que eu queria ter descoberto lá no meu comecinho, no primeiro mandato. Por isso, eu fiz questão de compartilhar aqui com você que está iniciando agora. Catarina, desembucha logo, do que você está falando, mulher? Então, pessoal, se trata da gestão de riscos condominiais. Fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou explicar tudinho sobre a importância disso e como você pode implementar essa boa prática no seu condomínio também. Pronto para começar? Imagina acordar com um vazamento de água na garagem no meio da madrugada, ou uma briga grave entre moradores, ou ainda pior, um incêndio em um dos apartamentos ou na área comum do prédio. Eu fico arrepiada só de lembrar de situações como essas que eu já vivi na pele em quase uma década como síndica. E uma coisa eu digo com toda certeza: sem um plano de gestão de riscos bem claro e detalhado, pode bater o desespero tanto em você, síndico, quanto nos funcionários e moradores. E é um minuto para o caos tomar conta do condomínio. E aí, síndico, me responde com toda honestidade: o seu condomínio está preparado? A gestão de riscos condominiais é o processo de antecipar problemas, minimizar prejuízos e garantir respostas rápidas a qualquer ameaça que possa afetar o condomínio. É como ter um mapa que mostra o que pode dar errado, como os exemplos que eu dei de vazamento, incêndios e brigas, e outros, como falhas de segurança, quebra de equipamentos e por aí vai. Como evitar esses problemas? O que fazer se algo acontecer, mesmo que você, síndico, não esteja presente? Os riscos condominiais podem ser classificados em 3 tipos. Primeiro, riscos operacionais, que são falhas em sistemas, como os elétricos, hidráulicos ou de gás, ou em equipamentos, como elevadores e bombas. Um exemplo: um cano estoura às 3 horas da manhã. Esse manual da gestão de riscos tem toda a orientação de como o zelador ou outro funcionário faz para fechar o registro geral imediatamente, evitando o alagamento. Segundo, riscos patrimoniais, como danos a veículos, furtos ou vandalismo. Um exemplo: se houver um roubo na garagem, o manual define como isolar o local e acionar a polícia sem comprometer as evidências do crime. E terceiro, riscos disciplinares, como conflitos entre moradores ou descumprimento de regras do regulamento interno do condomínio. Um exemplo: o morador faz uma reforma irregular. O manual prevê notificação formal e multa, evitando discussões emocionais. Está sentindo só como é vital para o síndico e para o condomínio dedicar uma atenção especial à gestão de riscos condominiais? Tendo isso implantado no seu empreendimento, vai trazer segurança jurídica, porque em caso de questionamentos ou investigação sobre alguma ocorrência, você tem documentado todos os procedimentos e certificados. Traz economia, evitando gastos emergenciais. Protege a reputação do condomínio e do síndico. Garante respostas rápidas e orientações sobre o que fazer em cada situação mapeada, mesmo que o responsável, como o síndico ou zelador, esteja ausente.
E, acima de tudo, o seu condomínio vai ter paz interna, porque os moradores sabem que há procedimentos claros para as emergências, reduzindo cobranças no seu WhatsApp. Há alguns anos, eu assisti a uma palestra do Carlos Alberto Santos, especialista em gestão de riscos condominiais. E ele falou algo que me marcou muito. Condomínio que depende da memória do zelador ou do síndico está em apuros. Porque o zelador não dura para sempre no condomínio. Um dia ele pode pedir demissão, pode se aposentar. E a mesma coisa o síndico. Ninguém é eterno no cargo. E o zelador que trabalhava no meu condomínio há mais de 20 anos estava fazendo uma transição de carreira e ficaria somente mais alguns meses no prédio. E naquele exato momento, na palestra do Carlos, eu me dei conta de que tinha um monte de processos e informações do condomínio que não estavam documentadas, estava tudo na cabeça do zelador. Gente, bateu um desespero gigante que me impulsionou a tomar as providências para finalmente ter um manual de gestão de riscos condominiais customizado para o meu condomínio. Você tem 2 caminhos a seguir: contratar um profissional especializado para elaborar o manual de gestão de riscos do seu condomínio ou você mesmo prepará-lo, mesmo que seja mais básico. E é claro que o Síndico Net vai te ajudar a dar os passos certos para criar o seu próprio manual, que também pode ser chamado de plano de contingência. São 6 etapas que você deve seguir. Vamos a elas? Primeira etapa: faça um levantamento preliminar. Aqui, síndico, você deve fazer um levantamento de informações essenciais para elaborar o seu manual. Lista de todos os prestadores de serviço e os contatos, nome e contato da seguradora, telefones úteis que você considera indispensáveis, manual da construtora e plantas do condomínio. Com esses dados prévios, vamos para a próxima etapa. Segunda etapa: faça uma vistoria do condomínio. Seja um profissional contratado ou o próprio síndico incumbido da missão, é indispensável realizar uma vistoria geral, passando por todas as áreas comuns do condomínio, sempre acompanhado do zelador, do síndico e, se necessário, de prestadores de serviço. Nessa vistoria, é essencial tirar fotos para ilustrar o manual e deixá-lo ainda mais didático e intuitivo para quem for usá-lo numa emergência. Terceira etapa: identifique os riscos. Aqui é o momento de fazer o levantamento de todos os riscos do condomínio, classificando naqueles 3 tipos que eu citei no começo do vídeo. Riscos operacionais, que podem ser vazamento, incêndio, queda de energia, falha de bomba, transbordo de caixa d'água, entre outros. Riscos patrimoniais, tais como roubos, vandalismo, danos a veículos, entre outros. E o terceiro, riscos disciplinares. É aqui que entram aquelas situações como brigas entre moradores, descumprimento de regras e por aí vai. Quarta etapa: defina procedimentos para cada situação. Aqui é o momento em que você ou o profissional contratado deve pensar como um leigo que não tem nenhuma familiaridade com o condomínio, deve agir para que a descrição fique o mais didática possível para quem for executar na hora da emergência. Por exemplo, um incêndio no condomínio. Os procedimentos são: acione o alarme de incêndio, telefone para os bombeiros discando 193, use extintores apenas se o fogo for localizado e de pequenas proporções, oriente a evacuação pelas escadas de emergência e nunca pelos elevadores. Quinta etapa: designe os responsáveis. Aqui é a etapa de indicar quem deve fazer cada ação. Seguindo a situação do incêndio, por exemplo, o zelador fica responsável em fechar os registros de gás. O porteiro aciona os bombeiros. Os moradores brigadistas fazem a evacuação do prédio e o síndico coordenação. Sexta etapa: comunicação e treinamento. Agora que o seu manual de gestão de riscos está pronto, é super importante que todas as partes envolvidas estejam cientes, bem informadas sobre as suas responsabilidades e devidamente treinadas. É isso que vai garantir que os procedimentos sejam executados
quando as situações de emergência acontecerem. Sim, eu disse quando acontecer. E não é porque eu estou rogando praga ou sendo negativa, mas porque eu estou sendo realista. Mais cedo ou mais tarde, alguma situação vai acontecer. E aí, você e o seu condomínio estarão mais do que preparados para encarar. A parte da comunicação é um ponto-chave quando se fala de gestão de riscos. Afinal, quem são as pessoas que devem ter conhecimento do plano? É para divulgar para todos os moradores? Calma, que não é bem assim. Vai depender das características e dos riscos do condomínio. Em linhas gerais, a recomendação dos especialistas em gestão de riscos é divulgar o manual ou plano de contingência apenas com peças-chave, como, por exemplo, o conselho do condomínio e os funcionários. Mas como tudo vai depender de cada condomínio, você deve avaliar a necessidade de compartilhar com outras pessoas, como as empresas de manutenção, mas neste caso, apenas as ações relacionadas ao que elas executam, nunca a íntegra do documento. Quanto aos moradores, o síndico deve fazer uma comunicação efetiva no sentido de tranquilizá-los e mantê-los informados da existência desse manual para situações como incêndio, vazamento de gás, brigas, entre outros. Para isso, você pode usar, por exemplo, as telas digitais de elevadores da Eletromídia para informar a comunidade que agora o condomínio tem um manual de gestão de riscos com pessoas treinadas para determinadas situações. Essa é uma ótima maneira de manter a coletividade informada e segura, além de mostrar que o síndico está super alinhado com as boas práticas da gestão de condomínio. Lembre-se, transparência é chave. Moradores informados são aliados na prevenção. Já os detalhes dos procedimentos só devem ser compartilhados com os moradores diretamente envolvidos, como o exemplo do incêndio em que há moradores que fizeram treinamento e são brigadistas. Então, nada de expor outros detalhes, principalmente por questões de segurança. Esse documento não pode cair em mãos erradas jamais. Agora, você pode estar se perguntando: e quando aconteceu uma situação de emergência? Como comunicar isso aos moradores? É muito importante que o síndico mantenha a comunidade bem informada das providências que foram ou estão sendo tomadas e qual o papel deles. Muitas vezes, o melhor que os moradores podem fazer é esperar, como no caso de alguém preso no elevador. E haverá situações que podem servir de aprendizado e o síndico poderá fazer comunicados preventivos para que não ocorra novamente. E claro que há riscos que a comunicação preventiva é sempre o melhor caminho. Época de férias ou feriados em que muitos moradores viajam, elabore um comunicado avisando sobre os cuidados que eles devem ter com a casa, como fechar o registro de água, desligar algumas chaves do quadro de luz, fechar bem portas e janelas. Essas medidas vão prevenir muita dor de cabeça. Agora, vamos para a sexta e última etapa. Atualize regularmente o manual. É uma ótima prática revisar o documento a cada 6 meses ou após incidentes. A gente bem sabe que a vida em condomínio é dinâmica, muita coisa acontece e muda. Então, dessa forma, você mantém o manual de gestão de riscos sempre em dia e pode aprimorar alguns procedimentos. Pronto para transformar o seu condomínio em um modelo exemplar de gestão de riscos condominiais? Então, para te auxiliar agora, que eu sei que você está com a cabeça a mil, doidinho para fazer o seu próprio manual de gestão de riscos, nós temos uma matéria completíssima sobre o assunto que você pode acessar no QR Code que está aparecendo na sua tela ou no link na página da Bússola. E como o Síndico Net sempre vai além, a gente também tem 2 downloads gratuitos com os modelos de gestão de riscos operacionais, patrimoniais e disciplinares para você baixar e preencher com as informações do seu condomínio. Me diz se não é incrível! Enquanto eu falo aqui com você, vai aparecer na sua tela o checklist do Plano de Gestão de Riscos Operacionais e Patrimoniais. Esse documento tem as principais situações que ocorrem na maioria dos condomínios, como passageiros presos no elevador,
canos estourados, vazamento de gás, portões quebrados, etc. Também tem a descrição do que deve ser feito em cada uma das situações e um espaço para você preencher com os contatos dos prestadores de serviço ou órgãos públicos que devem ser acionados. Já o outro checklist contém um modelo de plano de gestão de riscos disciplinares com as situações mais comuns, que são brigas, festas barulhentas, problemas com drogas e falta de funcionários. Você acessa os dois checklists nos QR Codes que estão aparecendo na sua tela ou pelos links na página da Bússola do Síndico. Agora, você tem algumas liçõezinhas de casa para fazer. Ler a matéria completa, baixar os checklists e preencher com as informações do seu condomínio. Então, bora arregaçar as mangas e preparar o seu próprio manual de gestão de riscos condominiais. E logo mais, a gente se reencontra no próximo e último episódio da Bússola do Síndico. Eu fico te esperando aqui. Até mais!